A OMS lançou um aviso aqui, né, sobre a questão dos antígenos que devem estar presentes na composição de antígenos das vacinas de Covid. E qual que é o conteúdo desse alerta que ela faz aqui? É justamente que há indicação de ocorrência de imprinting imunológico. O que é isso? É o que eu falei para vocês desde o início. Essa vacina não apenas foi completamente inútil para a Covid, como ela pode ser até prejudicial, é o que eles estão dizendo aqui, muito embora isso não vá causar danos, né? O que eu estou dizendo aqui com essa história? O que é o imprinting imunológico? É o seguinte, veja, qual que é a característica do vírus de RNA? Ele tem mutação muito rápido. E daí, vacina para esse tipo de vírus é totalmente inútil. Por quê? Porque quando você faz a vacina, imediatamente você favorece uma variante sobre a cepa que você fez a vacina, e essa variante passa a ser a dominante. Você pode ver que foi isso que aconteceu. No momento que começou as vacinações, começaram a surgir as várias variantes do vírus no mundo todo, né? Se o pessoal simplesmente não tivesse feito vacina nenhuma, o ciclo da doença provavelmente teria sido exatamente o mesmo, as vacinas não ajudaram em nada. Agora, o que é o fenômeno do imprinting imunológico? Quando você faz uma vacina para o vírus original, essa vacina acaba sendo menos efetiva, acaba atrapalhando o seu sistema imunológico para uma variante muito próxima dela. Então, isso quando você tem uma variante ou outra variante, quando você tomou 2 doses da vacina, por exemplo, não é observado, não tem esse efeito. Mas o pessoal que ficou na ânsia de tomar vacinas seguidas da Covid e coisa e tal, esse pessoal está gerando esse fenômeno. Ou seja, a vacina dá para ele imunidade contra cepas do vírus, contra versões do vírus que já não estão circulando mais, então elas não ajudam mais ninguém, porém elas dificultam o sistema imunológico da pessoa de combater o vírus, a nova variante que realmente está circulando, né? Então o que eles estão observando é isso. Quando a pessoa toma mais do que 2 variantes, mais do que 2 vacinas da Covid, ela fica mais suscetível a pegar a Covid do que o contrário, né? Eles continuam dizendo que a vacina continua protegendo de infecções mais graves, mas ainda assim a chance da pessoa pegar a Covid aumenta, não diminui quanto mais vacinas ela toma, pela questão do imprinting imunológico, né? Ou seja, a vacina ela ensina o seu sistema imunológico a tratar as variantes que já acabaram, que já não estão mais aí, só que ao mesmo tempo ela dificulta o seu sistema imunológico de identificar as variantes mais recentes, que são as que efetivamente estão acontecendo por aí, né? As pessoas que pegaram a Covid, como eu, por exemplo, podem ter esse efeito também se pegaram a Covid muitas vezes. Eu peguei a Covid 2 ou 3 vezes. Tem uma terceira vez que eu peguei, que eu não sei se era Covid. Não cheguei nem a fazer o teste, porque já estava de saco cheio dessa coisa toda mesmo. Mas pode ser que eu tenha pego 3 vezes a Covid ou 2 vezes a Covid. Então, em tese, isso também pode dar esse efeito de você ter menos sensibilidade as versões mais novas do vírus, né? Agora, é aquele negócio, o que mostra nisso daqui é justamente essa situação de que a vacina não serviu para nada, porque no final das contas, vírus de DNA, vírus de RNA, que é como é o caso do Covid, você começa a ter essas mutações muito rápidas e acaba tendo esse efeito, né? Se você tem dúvida sobre a questão da vacina ter servido ou não, é só observar a curva da contaminação das pessoas. Quando começou a grande queda da Covid, tinha cerca de 10% das pessoas vacinadas aqui no Brasil. É impossível que 10% de vacinados tenham feito efeito, né? Na verdade, o que aconteceu foi o contrário. O pessoal programou a vacina, como eu falei que fariam, programou a vacina exatamente para quando eles sabiam que a Covid tenderia a receder, e eles sabem que isso acontece. Se você pegar a curva da pandemia de 1918, da gripe espanhola, é a mesma coisa. Foram 3 ondas, uma onda inicial menor, uma onda intermediária mais alta, que matou mais gente, e uma terceira onda no final, que foi a rebarba. E aí acabou a pandemia.
Exatamente o que aconteceu com a Covid. Teve a cepa inicial, ela teve algum efeito, evidentemente, mas não matou tanta gente assim. A intermediária foi quem mais matou, e aí depois no final teve a Omicron, que acabou com tudo, que não teve, todo mundo pegou, mas não matou quase ninguém, e aí no final das contas imunizou todo mundo para a doença, né? Tipicamente esse é o comportamento. O pessoal conseguiu só sincronizar, colocar a vacina no momento que a coisa já iria cair, né? Mas fica óbvio, como eu disse, só 10% das pessoas vacinadas não justificaria a queda no número de pessoas contaminadas. O que fez a queda ali, no caso, foi porque a vacina já estava, as pessoas já tinham... Veja, a imunidade de rebanho, o pessoal acredita que todo mundo tem que ter pego a doença para ter imunidade de rebanho. Não é isso. Basta uma quantidade específica de pessoas, 30%, 40% das pessoas já terem pego a doença, para já ocorrer a imunidade de rebanho. Por quê? O ser humano ele tem características muito próprias. Tem pessoas que entram em contato com muitas outras pessoas. Outras pessoas são mais resguardadas, não entram tanto em contato assim. Se essas pessoas que entram em contato com todo mundo pegaram a doença e acabaram, acabou, você mata a doença ali. Ela não consegue mais prosperar para outros lugares, né? Então é isso daí. Quem está tomando vacina aí já está na sexta. Tem gente que está na sexta vacina da Covid. Eu, sinceramente, não entendo. Eu tomei as duas, porque é o que você precisa para tirar o certificado de vacinado, que é o que eu queria, o resto deixa para lá. Eu sei que não serve para nada, foi uma besteira. Enfim, está aqui o estudo que foi feito e aqui está o aviso da OMS. A OMS não diz que é ruim, ela só diz que tem esse efeito que a gente tem que estudar e coisa e tal, mas na prática, quando você entende o que é o imprint imunológico, evidentemente que é ruim sim. É algo que não deveria ser feito, né? E é curioso você ver como é que aqui no Brasil ninguém mais fala das vacinas da Covid, né? Você reparou isso? Ou seja, foi só usado mesmo para tirar o Bolsonaro. Ninguém mais fala de Covid, de vacina, não, porque não pode, que não tem vacinação, e não sei o que lá, e coisa e tal. Acabou. Nem sei se estão vacinando ainda contra essa porcaria aí. Completamente sem sentido essa ideia, né? E a vacina que importa agora pra gente aqui, que é a vacina da dengue, o Lula não quer gastar dinheiro com ela, ou seja, né, de dengue você pode morrer, não podia morrer de Covid. Está mais do que claro para mim que essa crise da Covid foi uma crise fabricada. Veja, não estou dizendo que a doença foi fabricada, a doença existiu, pessoas morreram da doença, muito triste. O que eu estou dizendo é que essa crise, esse estado de alerta, essa coisa absurda de proibir pessoas de sair de casa, isso foi uma fabricação idiota. E a culpa da televisão é muito grande nisso daí, porque justamente tem gente tomando 6 vacinas de Covid, 8 vacinas de Covid, justamente porque a televisão botou tanto medo nas pessoas que a pessoa ficou machucada na cabeça, ficou com problema mental e está fazendo esse tipo de coisa. E olha só, você está tendo imprint imunológico. Você está, na verdade, piorando a sua resistência imunológica ao invés de melhorar ela. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.